Estamos ainda fazendo nosso trabalho de casa, vocês aí também guardadinhos, mas tenhamos uma certeza, estamos todos sendo cuidados por Deus. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus.
Graças a Deus, graças à misericórdia divina, nos é dada aqui mais uma oportunidade de juntos conversarmos, dialogar um pouco sobre alguns aspectos da realidade espírita, das instruções que nos foram dadas aí pelos espíritos. Mas, antes de mais nada, nos permitam aqui já externar a nossa gratidão, o nosso muito obrigado aos companheiros, companheiras da Rádio Transvale FM, que nos possibilitam aqui esse espaço para esse diálogo assim, amplo, aberto, sereno e de uma forma tão positiva. Então, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a todos. E nos permito também fazer menção ao nosso companheiro José Alberto, que de uma forma muito nobre tem se mantido firme aí na condução, na motivação para a continuidade da realização desses trabalhos, né? Com essa oportunidade de uma mensagem positiva, edificante, ser levada aí ao maior número possível de companheiros, irmãos e irmãs necessitados aí de toda a ordem, igual a nós mesmos. Então, o nosso muito obrigado, o nosso abraço fraterno a todos os envolvidos na oferta dessa possibilidade, na abertura desse canal para essa nossa comunicação. Bom, e para atender aqui a proposta dos amigos da casa, nos foi dado, né, nos foi apresentado aqui como um tema, uma pergunta, que seria assim: e a vida continua? Mas gostaríamos de inicialmente já fazer o destaque para o fato de que existe inclusive um livro, uma obra escrita pelo espírito André Luiz, através da mediunidade de nosso saudoso companheiro Chico Xavier, cujo título é uma afirmativa com reticências. E o título do livro é justamente esse: e a vida continua. Entendemos que assim ficaria a entonação: e a vida continua. É o relato desse nosso companheiro, que se coloca mesmo como um repórter das questões espirituais, que vai nos apresentando mais alguns aspectos cujo ponto de vista nosso culmina com a demonstração ali prática, real, de algo que de fato aconteceu com irmãos nossos relacionados à necessidade de se perdoar, de nos perdoar uns aos outros, enquanto aqui estamos a caminho, em conformidade também com o que o Cristo já nos havia recomendado. Então, eu gostaria já de sugerir também a leitura, né, desse livro, dessa obra, que é fantástico. E para além desse livro, também alguns companheiros interessados e talvez até mesmo de forma mais direta buscando a publicização mais ampla da doutrina espírita, produziram também um filme, cujo título é também uma afirmativa com reticências: e a vida continua. Bom, e aí, naturalmente, recomendamos também que quem tiver ocasião que busque também assistir esse filme, pois que também nos trará aí experiências edificantes e bem positivas. Mas focando na conformidade com a qual o tema nos foi apresentado, como uma pergunta: e a vida continua? Pensando aqui que talvez alguns dos irmãos e irmãs que terão acesso a essa nossa palestra, a essas nossas falas, talvez ainda não sejam conhecedores mais profundos da doutrina, talvez ainda estejam iniciando as suas reflexões em torno da doutrina espírita, nos permita realmente tratar esse tema
pelo menos inicialmente, como uma indagação. E aí, a partir dessa indagação, nós vamos aqui propondo algumas questões, algumas reflexões para nos ajudar a ir formando uma ideia bem mais exata a respeito de como responder, de como entender essa questão que então nos é colocada. E para fazer isso, num primeiro momento, o que nos ocorreu foi justamente recorrer à ideia de Deus. E aí trazer aqui para essa nossa reflexão esse pensamento. Bom, a quem talvez ocorra essa indagação, essa pergunta, essa pessoa, ela acredita em Deus, ela tem para si claro-mente que Deus existe, e tendo essa clareza de que Deus existe, como é que essa pessoa compreende a divindade? Como é que essa pessoa tem desenhado para si, na sua intimidade, a ideia de Deus? Bom, e aí vamos aproveitar para dizer que, enquanto espíritas e estudando, buscando com alguma profundidade os entendimentos que os espíritos superiores nos apresentaram através dos trabalhos de Allan Kardec, é que sim, na doutrina espírita nós acreditamos sim em Deus e temos sim uma ideia muito bem formada a respeito da divindade. Para citar uma pergunta muito conhecida e repetida de forma realmente positiva no meio espírita, é a primeira indagação de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que é então para nós a primeira obra espírita produzida aqui na Terra. Na primeira pergunta que Allan Kardec faz, e só para mencionar, trata-se então de um livro que contém perguntas e respostas. São lá 1018 perguntas elaboradas, feitas por Allan Kardec, dirigidas aos espíritos superiores e respondidas por eles. A primeira delas é: o que é Deus? E quando os espíritos respondem a essa pergunta, eles vão dizer que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, é assim que, inicialmente, na doutrina espírita, nós vamos construindo a ideia de Deus, como aquela inteligência que supera qualquer outra possibilidade nossa de concepção de inteligência, e é a causa primeira, é a causa primária de tudo que existe, de tudo que há no universo conhecido por nós, seres humanos, e, naturalmente, também naquele universo de tantas e tantas maravilhas que ainda desconhecemos. Mas, junto dessa resposta inicial da espiritualidade superior, também vem um entendimento de que Deus ele é infinito em todas as suas virtudes e em todas as virtudes que a mente humana é capaz também de conceber. Então, se pensarmos em bondade, em sabedoria, em justiça, que é a que nós gostaríamos aqui de destacar, Deus ele é infinito em todas as virtudes que se possa imaginar. E, especialmente, no que se refere à justiça, em sendo infinitamente justo e tendo para nós, interiorizando essa percepção de Deus como um ser infinitamente justo, aí a gente já tem uma boa base para começar a responder o tema que nos foi proposto. Porque Deus, então, sendo infinitamente justo, ele não privilegia a nenhuma de suas criaturas. Ele não faz a nenhum de nós melhor
ou pior do que o outro. E é o que também, de forma objetiva, vamos ler nas obras básicas da doutrina espírita. Todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, em estado de igualdade, todos nós. E também em estado de igualdade, todos nós estamos destinados a nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos. Ou de outra forma, todos nós tivemos o mesmo ponto de partida e todos nós teremos o mesmo ponto de chegada. Todos nós estamos na mesma jornada evolutiva. É fora de dúvida que nessa trajetória entre o ponto de partida e o objetivo final, as gradações no que se refere ao estágio evolutivo em que cada um se encontra, variam ao infinito. Mas todos tivemos o mesmo ponto de partida e teremos o mesmo objetivo final ao ser alcançado. E só para dizer, o objetivo final, a meta que todos nós alcançaremos é a de nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos. É o destino de todos nós, seres humanos, criaturas de nosso bom Pai. Bom, mas com essa certeza do senso de justiça e da aplicação da justiça de uma forma absolutamente ampla, infinita, a benefício de todos nós, esse entendimento nos ajuda quando a gente começa a analisar justamente essas situações em que há irmãos e irmãos encarnados nesse momento na Terra em situações tão diferentes, tão distintas e em aspectos variados da vida. Se a gente pensa do ponto de vista financeiro, naturalmente a gente olha e percebe companheiros muito abastados, enquanto que para outros falta o básico, falta o necessário para se manterem bem, com a saúde física boa, e emocionalmente e até psicologicamente também, acabam sendo afetados por tantas limitações, por tantas restrições. De outra forma, podemos pensar também nos companheiros que gozam de boa saúde, enquanto outros já de berço vêm com uma série de limitações, com uma série de restrições da locomoção, na fala, nas possibilidades de se manifestar e se expressar ao mundo. Dificuldades as mais variadas. Para além disso, há crianças, bebês, recém-nascidos mesmo, que têm ali só algumas horas, alguns dias de vida e já retornam à pátria espiritual. E aqui a gente já vai até falando, né, com essa certeza que a gente já carrega e já interioriza, de que a vida continua, de que a vida ela é perene, e ela é perene e se desenrola no plano espiritual. E aí eu já vou também ajuntando a fala daquele filósofo antigo, de que nós somos seres espirituais, experimentando uma breve passagem nessa vida material, enquanto espíritos encarnados, e não o contrário. Nós não somos seres assim materiais e que dali a pouco teremos uma breve experiência no mundo espiritual. Nós somos seres espirituais experimentando essa breve passagem aqui na Terra. Bom, mas para esses espíritos que vivem então tão pouco e já retornam ao mundo espiritual, enquanto os outros vão viver 100 e até para mais de 100 anos, como explicar onde a justiça divina, quando se analisa tanta diferença, tantas situações
distintas entre irmãos que foram criados igualmente simples e ignorantes. E a justiça divina, ela se faz presente justamente nessa compreensão e nessa consequência do fato de que a vida é perene, de que a vida ela é contínua. A partir dessa percepção que dali a pouco, mais cedo ou mais tarde, todos nós retornaremos ao mundo espiritual, quando esse corpo físico não oferecer mais as condições de manutenção da vida assim, dessa forma que nós sentimos com maior intensidade. Aí então a gente retorna ao mundo espiritual. E a realidade espírita, para além dessa confirmação, dessa afirmação de que a vida é contínua, ela é perene, ainda nos traz uma outra informação muito importante, que ajuda a acabar de completar o entendimento do quão justo Deus é quando paramos para fazer essa análise dessas situações as mais variadas em que cada um de nós se encontra nessa nossa existência. A doutrina espírita nos apresenta a reencarnação, nos dizendo então que, para além desse fato, dessa certeza de que a gente retorna ao mundo espiritual e a vida continua após a morte do corpo físico, se ajunta a isso a nossa necessidade de nascer de novo, como também Jesus havia explicado àquele fariseu, da necessidade de nascer de novo. Com a reencarnação a gente entende essa necessidade, essa outra realidade também muito positiva, porque aí, juntando as duas coisas, a continuidade da vida e a reencarnação, fica muito tranquilo de entender e, sobretudo, aceitar que Deus realmente é muito justo. E a gente também entende e aceita que é natural, que numa fotografia da nossa vida hoje e dos irmãos e irmãos que estão conosco a caminho na vida material aqui hoje, haja tanta diferença, haja tantas distinções. Porque as distinções de hoje, no passado, foram provavelmente contrárias. Ou seja, quem hoje leva uma vida muito abastada financeiramente, é possível que em uma vida anterior ou que em uma próxima encarnação esse companheiro experimente também a pobreza e experimente essa restrição do básico, do mínimo necessário para se viver bem de uma forma digna. Dos que hoje desencarnam muito cedo e como causa doenças as mais variadas, muitas delas graves, que causam muita dor e sofrimento para quem está passando e para os familiares. Possivelmente em uma outra vida, o companheiro teve a ocasião de gozar de boa saúde ou terá numa próxima. E assim a gente poderia seguir analisando outras tantas situações. Mas essas reflexões já vão nos ajudando a entender que, se nós partimos da certeza de que Deus existe e de que, em existindo, Ele é infinitamente justo, diferenças dessa natureza elas têm de ter alguma explicação, alguma fundamentação, alguma justiça. E o que nos ajuda a perceber essa justiça divina presente aí também é justamente a continuidade da vida, o fato de a vida ser uma perene. E, junto a essa certeza, também a reencarnação. Ajuntando todas essas coisas,
a justiça divina se faz presente e isso vai já também nos acalmando, nos acalentando o coração. E mais, essas reflexões vão nos ajudando, inclusive, a entender e perceber a doutrina espírita como uma doutrina consoladora, justamente por nos trazer esse conforto, essa serenidade, quando conseguimos interiorizar essas certezas que nos foram tão bem apresentadas pela espiritualidade superior e amiga. Mas, companheiros, companheiras, além de reflexões dessa natureza, com a intenção de responder afirmativamente a essa pergunta e dizer que sim, a vida continua, também nos ocorre refletir sobre o que a mediunidade de companheiros os mais variados ao longo da nossa história enquanto humanidade nos tem apresentado, nos tem sido comprovado. Mencionando inicialmente as experiências do próprio Allan Kardec, quando lá em idos de 1854, só para citar mais ou menos uma data, ele toma conhecimento do fato de que até amigos seus, pessoas de sua convivência, realizavam reuniões na Paris, na cidade, lá na França, daquele tempo, em que as pessoas então se assentavam ao redor de uma mesa e propunham a essa mesa perguntas. E no entendimento de então, a mesa respondia às perguntas que eram feitas. Estamos falando daquele fenômeno das mesas girantes, em que houve ocasião, inclusive, dos companheiros colocarem, posicionarem letras do alfabeto ao chão, e ante a pergunta que era feita, a mesa se erguer e o pé rodava, girava em direção das letras, formando palavras e até frases inteiras para responder às perguntas que eram propostas. E aí então Allan Kardec, um homem de ciência que ele não aceitando que assim um objeto inanimado, sem nervos, desprovido de cérebro, fosse capaz de responder perguntas inteligentes, ele então se propõe a investigar, a analisar o que estava por detrás daquele fenômeno. E ao se colocar nesse caminho, eis que aí então os espíritos se apresentam. Os espíritos se apresentam dizendo: somos nós, almas de homens e mulheres que viveram em outros tempos na Terra, que produzimos esse fenômeno, o das mesas girantes. Mais, companheiros, podemos dizer que são os nossos parentes, os nossos entes queridos, avós, pais, enfim, que desencarnaram outrora, são eles mesmos que retornam a nós hoje para dizer afirmativamente que eles não morreram, que a morte não existe, que nada está perdido nesse reino de nosso bom Pai, que a vida continua, que a vida é uma constante, que a vida é perene. São eles que nos apresentam essas certezas. Nos apresentam através de comunicações como para nós, nesse nosso tempo, se tornaram célebres através da mediunidade do nosso companheiro Chico Xavier. Aquelas ocorrências em que muitas mães, muitos pais, só para citar exemplos, muito doídos pela perda, entre aspas, de um filho querido, tiveram ocasião de recorrer até ele e nas suas reuniões, nas reuniões realizadas na cidade de Pedro Leopoldo daqueles tempos, depois em Uberaba, através da sua mediunidade, Chico psicografava mensagens, cartas inteiras desses filhos amados e queridos
que justamente se apresentavam ali de novo aos seus pais e, dentre outras coisas, dizendo: eu não morri. A morte não existe. O corpo físico tombou por não oferecer mais as condições, mas eu continuo aqui, vivo, viva. Continuo interessado no seu bem-estar, acompanhando e vem trazendo aconselhamentos, sugestões no sentido de que esses pais não se entreguem assim à dor, ao sofrimento, às lágrimas, justamente porque eles ali estavam bem, vivos. Há relatos de esses espíritos dizendo que já tinham tido a oportunidade de reencontrar outros tantos parentes que os antecederam, seus avós, tios, enfim, e que estavam bem, e que, portanto, os seus pais ali também poderiam e deviam procurar ficar bem, aceitar, se sentir reconfortados, se sentir consolados por aquela realidade, então, lhes estar sendo apresentada. E a certeza fica de que são realmente aqueles filhos, aqueles parentes que estão ali através da mediunidade trazendo aquela comunicação, pela riqueza de detalhes e pelas informações ali contidas. Informações essas, às vezes, só conhecidas daquele filho, daquele jovem, daquela pessoa e de sua mãe, por um exemplo. É, às vezes, uma conversa, um diálogo que foi estabelecido em algum momento da vida e que não foi compartilhado por nenhum dos dois com mais ninguém. É a indicação de um detalhe de algo que a pessoa estava usando em um determinado dia, quando algo foi dito ou feito. É a análise da caligrafia, isso foi feito para algumas das mensagens recebidas por Chico, não é? Foram levadas a esses profissionais que conseguem analisar e identificar uma pessoa pela caligrafia, pela forma da letra, pela assinatura, e assim a gente tem comprovações variadas. Temos aí as comprovações de que é aquele espírito dado, de novo, entre aspas, como morto, que está ali novamente trazendo algumas mensagens. E aí nós temos relatos também históricos de situações como aquela em que um poema belo, profundo, é escrito por adolescentes. E isso ocorreu junto daquelas irmãs Fox que apoiaram, através de suas mediunidades, Allan Kardec na elaboração da doutrina, e outros tantos mais relatos em que esses poetas já desencarnados trazem ali novas poesias, novos textos. E aí esses textos são levados a aqueles estudiosos desses autores reconhecidos, às vezes já consagrados, e os estudiosos da obra daquele determinado autor, em lendo aquele texto, vão afirmar que, de fato, se trata de um texto que corresponde plenamente ao estilo, à natureza, à forma de se expressar adotada por aquele companheiro enquanto encarnado. E é curioso porque às vezes esses companheiros que analisam vão dizer: mas é interessante porque eu nunca vi esse texto em específico, eu não tive acesso a esse texto. E aí pergunto: onde você conseguiu esse texto? E quando essa indicação é dirigida a Allan Kardec e em outras situações a outros médiuns, a resposta é: não, esse texto ele acabou de ser produzido por jovens mulheres, por alguém que estudou só até a 4ª série. E aí a incredulidade ela é vencida. Porque como explicar jovens ainda conseguirem escrever com tanta profundidade e, sobretudo, imitando
o estilo, a forma de se expressar daquele autor já reconhecido, consagrado de outrora. Como explicar um vocabulário tão rebuscado a partir de alguém como Chico Xavier, que só estudou até a 4ª série? E aí, analisando esse tipo de situação, fica, por assim dizer, impossível negar que sim, a vida continua. E mais, em continuando a vida, a existência espiritual de todos nós, é possível voltarmos para nos comunicar. E falando assim, a gente faz cair por terra aquela outra ideia popular, que muitas vezes somos levados a ouvir dizer que ninguém nunca voltou do lado de lá para dizer como era, para dizer afirmativamente por si mesmo que sim, que a vida continua. Estudando, avaliando as questões que nos são apresentadas, principalmente através da doutrina espírita, mas há outras crenças, há outras naturezas de reflexões da vida e da espiritualidade que nos trazem a mesma afirmativa. A vida continua e sim, os espíritos voltam. Os espíritos retornam e aí estão presentes ao nosso redor, nos afirmando categoricamente: a vida continua, a morte não existe. E aqui a gente só precisa também trazer para a memória recente a indicação que o Cristo já havia feito quando conversas e reflexões dessa natureza são postas. A necessidade de que aquele que tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, ou de outra forma, todo aquele que tenha a sensibilidade, que se permita sentir e perceber essa presença dos que nos antecederam e que sim retornam para nos trazer comunicações de ordem variada, orientações e para nos responder de forma muito acertada e justa que sim, a vida continua, a vida é perene, ela não cessa, ela não é interrompida quando o corpo físico não consegue mais oferecer as condições de vida dessa forma que a gente conhece. Então, o corpo tomba aqui na terra, mas o espírito desperta e regressa à pátria espiritual para essa continuidade da vida. Com análises e reflexões de aspectos como esse, por um lado, da divindade, da existência de Deus, e de Deus necessariamente, para ser Deus, ter de ser infinitamente justo, tratando todas as suas criaturas de forma equitativa, igualitária e justa. Pensando de outra forma nos espíritos, os nossos entes queridos, eles mesmos retornando e nos dizendo das suas experiências atuais, do que tem experimentado agora na vida espiritual. A resposta à pergunta "e a vida continua?", ela é peremptória e certeira. Sim, a vida continua. A vida é perene. E nos permitam, porque a resposta afirmativa a essa pergunta, ela traz consigo algumas consequências extraordinárias para a nossa moralização, para a nossa edificação moral e também para a compreensão mais profunda da boa nova que nos foi apresentada pelo nosso bom e amado Mestre Jesus.
E aí, só para fazer menção a algumas dessas consequências, nos permitam aqui falar do controle da ansiedade. Porque hoje percebemos muitos companheiros e companheiras até mesmo se adoentando por conta de estados assim de agitação, um estado assim febricitante causado pela ansiedade. Bom, com essa certeza de que a vida é perene, de que a vida continua, nós temos aqui uma boa ferramenta para, na medida em que nos interiorizamos e nos acercamos dessa certeza, conseguir então aplicar em nós de forma prática e objetiva o ensinamento do Cristo, naquela ocasião em que ele vai nos ajudar a entender que a cada dia basta o seu mal, que nós não precisamos nos apoquentar e preocupar com o dia de amanhã. Podemos nos manter assim, tranquilos, serenos, porque a certeza que está colocada é a de que nós nos tornaremos espíritos puros, espíritos perfeitos. Isso se realizará em nós. Essa é uma certeza. E agora, quanto ao dia de amanhã, não vai ser o fim, não vai ser a interrupção de nada. Nós realizando ou não o que havíamos planejado, o dia de amanhã chegará para nós. Não vai acontecer essa ruptura da nossa existência de uma forma abrupta. Nós não vamos deixar de existir de uma hora para outra. Só para falar de uma experiência da nossa vida profissional, com a devida licença, às vezes nós propomos a um aluno ou uma aluna que faça uma apresentação. E não raro nós vamos ouvi-los dizer nos instantes que antecedem a apresentação: nossa, acho que eu vou morrer. Não há motivos para pensar assim, porque sendo uma apresentação esplêndida, extraordinária, ou não conseguindo fazer a apresentação, se de fato realmente entrar ali num estado de crise, de ansiedade, não conseguir se expressar, de uma forma ou de outra, aquele momento que havia sido agendado, ele vai passar. E nós não vamos morrer. A vida continua. Depois daquele dia e hora marcada, a vida segue. Tendo conseguido apresentar ou não, a vida segue. E só, talvez sim, com uma exemplificação um tanto simplista para, comparativamente aos estados de ansiedade mais perturbadores, por assim dizer, mas é uma mostra pequena, tudo bem, mas uma amostra positiva do que essa certeza da continuidade da vida pode causar em nós. De uma forma ou de outra, alcançando as metas ou não, cumprindo esses objetivos mais imediatos, e aqui cabe a recomendação do cuidado com tanto imediatismo, a vida continua, a vida segue. E talvez por isso Jesus recomendou: não se afobe, não se agite em preocupações com relação ao dia de amanhã. A cada dia, o seu mal. Um passo de cada vez, vamos devagar, viver o momento, aproveitar a oportunidade que nos é dada de estar aqui na vida encarnados, e vamos experienciar aquilo que nos é dado, aquilo que nos é possível, aquilo que nos ajudará a nos engrandecer enquanto pessoas, enquanto filhos de Deus.
Uma outra consequência interessante, ajuntando a recomendação do Cristo: onde está o seu tesouro, aí está seu coração. Então, se a vida continua, nós também precisamos ter a certeza de que nós nos vamos nos transformar, como o dito popular, em anjos ou demônios, porque desencarnamos, porque o corpo físico morreu. Nós continuaremos a ser essa mesma pessoa que estamos nos habituando, que estamos trabalhando e que estamos formatando ao longo dessa nossa existência. Então, se vamos nos habituando com o passar dos dias aos bons pensamentos, às boas reflexões, aos gestos de caridade, aí está a nossa condição espiritual, que permanecerá, que continuará também nos caracterizando após a morte do corpo físico. E da mesma forma, se nos permitimos muitas licenças, se nos envolvemos aí com comportamentos viciosos, isso também seguirá nos acompanhando após a morte do corpo físico. É o que o próprio espírito André Luiz, o autor desse livro, E a Vida Continua, experimentou quando do seu desencarne. Ele que tinha, assim, alguns vícios, dentre eles o do fumo, ao desencarnar, ele como que segue impregnado com essas energias que ele se habituou, que ele cultivou enquanto encarnado. E assim a gente vai entendendo aí essa boa nova, essa mensagem da boa nova como consequência dessa certeza de que a vida continua. Onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. A pessoa que estamos nos habituando a ser aqui, o nosso modo de agir ou reagir a essa ou aquela situação, ele continuará nos caracterizando e vai nos arrastar, por assim dizer, para onde, no mundo espiritual, o nosso estado de espírito, então, melhor se afinizar. E por isso a importância de se cultivar, então, o Evangelho e a vivência evangélica, para que ao desencarnar possamos ser atraídos por simpatia mesmo às regiões mais amenas do mundo espiritual. E por fim, como mensagem do livro e também do filme E a Vida Continua, o perdão. A nossa necessidade de perdoar, como frequentemente oramos na oração do Pai Nosso. Perdoar porque, e mais, para juntar também com a mensagem evangélica do Bom Mestre, reconciliai com seu inimigo enquanto está com ele a caminho. Porque do contrário, a gente entra num círculo vicioso, em que, em não perdoando, a gente busca então se vingar, e em se vingando o outro se ressente, e aí também busca se vingar, e a gente não sai disso. Então a recomendação do Cristo: reconcilia com teu inimigo enquanto está com ele a caminho. Porque essa inimizade e esse mal-querer também segue nos caracterizando, também segue nos marcando enquanto seres espirituais, quando deixamos então a vida no corpo físico. E para que essa energia menos boa não siga assim nos acompanhando, como mencionamos anteriormente, reconcilia com teu inimigo enquanto é tempo, enquanto ainda está a caminho. Resolve isso. Tira esse embaraço do seu coração. Procura se manter mais leve, mais ameno o quanto antes. Para que, em chegando a nossa hora, a gente possa partir com serenidade, sem receio, nutrindo essa certeza de que resolvemos tudo o que havia então sido planejado, de que cumprimos a nossa missão e de que, a exemplo do obreiro de boa vontade, ainda que lá na última hora
nós realizamos a nossa tarefa, levamos a bom termo o serviço, a missão que então nos havia sido indicadas. E assim a gente fica com a consciência tranquila, serena, e aí a gente consegue partir com muita serenidade, com muita calma, em função dessa certeza de que estamos em paz. E em estando em paz, essa paz nos acompanhará e se apresentará junto de nós, onde quer que a gente se faça presente, aqui na Terra enquanto encarnados e bem como no mundo espiritual, enquanto espíritos ali caminharmos. Nobres irmãos e irmãs, eis aqui algumas reflexões, alguns pensamentos que nos ocorreram quando os irmãos nos apresentaram esse tema. Os irmãos da comunidade espírita Nova Era, em nome de quem fizemos menção ao senhor José Alberto. É o que nos ocorreu e pedimos aqui a Deus, a nosso bom Pai, que nos ajude a cada um de nós, para que nessas mensagens, nessas falas, haja algo de proveitoso, haja algo que nos seja útil e que nos apoie a nos mantermos no caminho do bem, que nos apoie nessa nossa busca diária e constante por ir nos fazendo pessoas melhores. Que nosso bom Pai, que nosso amado Mestre Jesus nos ampare, ilumine e proteja a todos, hoje e sempre. Forte abraço, irmãos e irmãs, que Jesus seja conosco e que de nossa parte nos esforcemos para ser também com Ele hoje e em todos os dias de nossas vidas. Não tenho nada pra dizer. Você parece no momento até saber o quanto eu estou sofrendo. Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre, amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o meu coração contente. Não nos perderemos, não te esquecerei. Você é minha vida, tudo que sonhei e quis para mim um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre, amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre.
estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre.